Eu sou de Goiás, sou embaixador da gastronomia brasileira pelo estado de Goiás. E hoje a gente trabalha já há muitos anos no estado, fazendo um trabalho de resgate antropológico da gastronomia brasileira, que é mais falada como gastronomia raiz. Na realidade, eu sou mineiro. Você é mineiro e migrou para Goiás. Isso, radicado em Goiás. Hoje eu estou na cidade turística de Pirenópolis, uma das primeiras cidades do estado, onde a gente consegue ainda encontrar um pouco dessa rica diversidade da gastronomia raiz e dessas iguarias centenárias, onde a gente pega e faz essa ligação entre a tradição e o moderno, trazendo isso um pouco de alta gastronomia e valorizando muito o que a gente gosta do bioma cerrado. Gilmar, o Brasil é riquíssimo na gastronomia e mal explorado. Na realidade, o Brasil ele tem uma diversidade muito grande de produtos, de ingredientes que ainda são desconhecidos. Isso, na realidade, hoje, depois de grandes nomes da gastronomia brasileira e até da gastronomia internacional, começou a olhar um pouco mais para essa cozinha ancestral, para a cozinha quilombola, para a cozinha de escravo, cozinha do garimpo, e valorizar as punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Hoje todo mundo está focado nisso, nos biomas brasileiros. Chefe Gilmar, você está atuando em restaurantes hoje? Não, hoje não. Hoje a gente está trabalhando muito com alguns projetos. A gente trabalha muito com consultoria gastronômica, elaborando cardápios, fazendo treinamentos. A gente tem alguns projetos de confraria, onde a gente faz jantares, a gente faz harmonizações de pratos e a gente tem alguns comensais que vão para conhecer a nossa cozinha, conhecer nossos sabores. E aí a gente trabalha também com esse projeto de resgate antropológico da gastronomia brasileira, que é um projeto que eu trabalho já há muitos anos. Conta um pouquinho mais sobre esse projeto. Na realidade, o projeto de resgate antropológico da cozinha ancestral brasileira, a gente vai até aquelas senhoras e senhores que têm receitas centenárias. A gente identifica aquela receita pelo estado e também pelo Brasil. E aí a gente vai conhecer um pouco daquilo, como algumas coisas que não são tão conhecidas hoje. E aí a gente identifica essa receita, valoriza aquela senhora. Então a gente tem alguns projetos que essas pessoas são homenageadas no Cozinha Raiz, que é o festival que a gente elabora. E aí, esse festival acontece aonde? Ele acontece na cidade de Pirenópolis. Ele é um festival itinerante que ele anda por Goiânia, que é a nossa capital, Pirenópolis, a cidade de Goiás e algumas cidades. A gente sabe que no Brasil, por experiência inclusiva, recém, dificilmente a gente tem memória. A memória a gente vê pelo carnaval, ele nasce um ano, ele desaparece no mesmo ano, até o próximo ano. A gente consegue receitas ancestrais? Tem essa memória existe? Essa memória ela existe sim, ela é pouco divulgada. As senhoras de tradição, que a gente hoje chama de mestre griot, que são aqueles senhores e senhoras que fazem através da oralidade, transmite os seus conhecimentos, as suas receitas, as suas histórias. Porque dificilmente vai encontrar por escrito, Não, né? por escrito alguns chefes, alguns historiadores, eles já identificaram essas iguarias, né? Então no estado de Goiás isso é muito forte. Nós temos lá o pastelinho, nós temos lá alguns doces centenários, nós temos o alfininho. Então são receitas que trazem a sua tradição e a sua história, tem a sua origem, e elas fazem grande sucesso hoje porque as pessoas hoje estão com esse olhar para essas coisas que antigamente não era tão valorizado. E trazendo com alguma modificação para dar um ar de modernidade ou mantendo realmente... Na realidade, a gente tem muita preocupação, em primeiro lugar, de não perder a originalidade daquela receita. Mas, logicamente, que a gente, como chefe de cozinha, a gente traz um pouco de modernidade no corpo. Então, o projeto Cozinha Raiz hoje é um projeto onde a gente valoriza aquela senhorinha que está esquecida e tem uma receita de família, uma receita de tradição que conta história. Então, a gente valoriza aquilo, identifica, a gente começa a divulgar isso para o Brasil. E isso é que faz a grande diferença hoje no estado de Goiás. Essas receitas não transmitidas de boca a ouvido?
Hoje, antigamente, elas eram passadas de família, né? De pai para filha. Hoje a gente já tem alguns livros, a gente já tem alguns projetos através do governo do estado de Goiás, do Senar, que tem alguns livros onde falam um pouco dessa cozinha rural, dessa cozinha ancestral. O meu projeto, especificamente Cozinha Raiz, a gente viajou o estado todo, identificando quitandas, quitutes dessa cozinha ancestral que tem uma pegada tanto na influência escrava, como na influência da Casa Grande, que é europeia, e como da influência indígena. E quais são as influências que a gente encontra? A gente consegue identificar, obviamente, certamente, a influência africana nisso, nesses tipos de raiz, europeias, ou é algo que realmente nasceu dentro do Brasil? Na realidade, o que acontece muito, né, no tempo do Brasil colônia, isso era muito constante, muito presente. Uma receita de origem europeia, portuguesa, que chegava no Goiás, ela teve adaptações. Por quê? Porque, por exemplo, no estado de Goiás, 90% de algumas receitas ancestrais são feitas com fubá de arroz. Por quê? Era muito difícil você trabalhar com uma farinha de trigo porque vinha de Portugal. Demorava muito para chegar até lá. E era, de repente, reservado para uma certa classe social. Exatamente. E era usado na Casa Grande, na senzala não chegava isso. Então, teve-se essa adaptação. Por quê? Hoje, o pastelinho de Goiás, que é um símbolo do nosso estado, que é uma iguaria inspirada no pastel de Belém, ela sofreu uma adaptação, que é uma casquinha recheada de doce de leite, pelas farturas do leite nas fazendas. É muito interessante, aí a gente percebe o quanto da riqueza. E muitas das vezes a gente fala em gastronomia francesa, gastronomia asiática, mas nós aqui no Brasil temos uma gastronomia extraordinária, concorda? Exatamente, hoje nós temos uma rica diversidade dessa cozinha brasileira, que hoje está sendo trabalhada por grandes nomes da gastronomia, tanto a cozinha indígena, como a cozinha da senzala, nós estamos falando dos quilombos, nós estamos falando dos biomas. Hoje todo mundo está trabalhando mais com esses biomas, com esses ingredientes que as pessoas não conheciam tanto. Hoje está fazendo destaque de grandes restaurantes no Brasil inteiro. E talvez do mundo. Exatamente. Que ela acaba sendo exportada. Hoje no festival você prepara o que prato para o pessoal? Hoje, na realidade, nós apresentamos um prato muito inspirado nas histórias e tradições de Goiás, mostrando um pouco do bioma cerrado. Então, nós usamos técnicas da alta gastronomia, mostrando que você pode juntar o tradicional ao moderno. Então, nós temos uma pegada um pouco do cerrado, com o pequi, a castanha de baru, algumas geleias de frutas do cerrado. Então, a gente trouxe essa valorização também, quebrando um pouco do mito da proteína suína. Então, nós mostramos que proteína suína, hoje, ela é muito versátil, é uma das proteínas mais consumidas no mundo e ela é muito saudável. Você preparou uma farofa e qual era o que estava no prato? Nós preparamos hoje um confit de carne suína, usamos a leitoa, um pernilzinho de leitoa, preparamos uma matula de frutas com a pegada do cerrado, usando a castanha de baru. Trabalhamos um pouco dessa nossa história de Brasil colônia com o café, que é um ingrediente muito usado no Brasil. Fizemos um molho de café com uma pegada do cerrado, que foi usada a fruta cagaita, e usamos também tudo assim harmonizando com muitas ervas, com muitas pimentas, que é muito presente no estado. E a nossa sobremesa foi uma releitura, mostrando um pouco das técnicas francesas, introduzindo o pequi numa sobremesa. Que é interessante, chefe, esses conhecimentos são divulgados agora a nível do Brasil ou acaba ficando regional? Não, hoje está mais divulgado, porque a gente sai muito do estado para passear pelo Brasil todo, levando isso, levando nosso estado, levando nossa riqueza, nossas histórias, nossos saberes, nossos aromas. Logicamente que era muito mais fechado antigamente, hoje não, hoje a gente procura, principalmente no estado de Goiás, nós temos
alguns projetos que fazem os festivais gastronômicos, justamente fazendo esse intercâmbio. Eu tenho hoje um projeto chamado Cozinha Raiz, onde a gente faz uma pequena vivência de cozinha, onde a gente convida os grandes nomes da gastronomia brasileira e leva para a cidade de Pirenópolis, leva para o Goiás, para fazer justamente isso, esse intercâmbio e mostrar que eles também sabem trabalhar os ingredientes do Cerrado, os ingredientes de Goiás, e a gente cozinha todo mundo junto, troca informações e troca energias. Parabéns, chefe. Parabéns pelo projeto, parabéns pelos trabalhos. Vem com a gente aqui na Intimidade do Chefe. Acabei de conhecer um pouquinho mais sobre a cozinha raiz.